Obrigado, Marcelo. Parabéns aí pelo evento e pela participação aí, pela Medfactos aí, uma empresa que a gente tem orgulho mesmo, principalmente a gente de Belo Horizonte tem ainda mais orgulho. E queria fazer um agradecimento especial por esse suporte todo aí à Extra Focus, para a gente conseguir fazer isso tornar uma realidade o quanto antes. Muito bem, então vamos falar aqui desse implante Extra Focus, principalmente direcionado aqui ao ceratocone. Então, para quem não está muito familiarizado, a Extra Focus é esse implante preto aí, que eu não gosto de chamar de lente porque não tem poder refracional. É um implante, um diafragma estenopeico, feito de um material preto opaco, com uma abertura central de 1,3 milímetros. E qual que é o objetivo? O objetivo é filtrar as aberrações da córnea. A gente sabe que a combinação de uma córnea imperfeita com uma pupila grande não é boa, e é justamente nesses casos que esse implante pode ser interessante. Então, ao longo dos últimos 10 anos, a gente vem acumulando uma experiência interessante aí. São mais de 350 cirurgias que a gente fez nesses últimos 10 anos. E principalmente num cenário de cirurgia de catarata associada a uma alteração da córnea. Agora aqui, com a limitação do tempo, eu vou direto no assunto mais picante, que vai despertar mais interesse e um jeito menos ortodoxo aí de lidar com o ceratocone. E antes de começar, eu queria falar que eu acho que tem um ponto, uma peça nesse quebra-cabeça que ela não é muito valorizada, e que é o diâmetro da pupila. Então, quando a gente está diante de um paciente que tem uma imperfeição na córnea, o mais intuitivo é a gente direcionar todo o nosso foco, nossa energia, nossa atenção ao tratamento da imperfeição da córnea. E a gente acaba esquecendo um pouco da pupila. Principalmente quando a gente examina na lâmpada de fenda, um exame com muita luz, a luz muito próxima do olho, ou seja, todas as pupilas reagem e aquela pupila que era grande deixa de ser grande. E a nossa sensação é que todas as pupilas são mais ou menos iguais. Isso não é verdade, tem uma grande variação. E a gente, às vezes, é muito preocupado, vou fazer uma refração do paciente com ceratocone, não vou dilatar o paciente, porque vai interferir, mas muitas vezes o paciente é dilatado naturalmente e a gente nem está percebendo isso. Então é isso que eu queria chamar a atenção, que esse ponto é muito importante, e aqui são alguns exemplos, esse paciente com ceratocone, uma pupila assim escandalosa, e vários outros. Aqui também outro, ceratocone, e muitas vezes esses pacientes acabam indo para transplante, é um desafio ainda maior. Qualquer imperfeição no transplante, o que é muito comum, acaba, aí está um exemplo, acaba tendo um impacto negativo muito grande. Então eu queria exemplificar aqui com um caso aqui, que é o caso que eu acho que essa abordagem pode acrescentar mais. Então, uma paciente de 38 anos que já tinha feito todas as cirurgias para ceratocone. Tinha feito 2 transplantes de córnea no lado direito, depois desse segundo transplante de córnea colocou anéis para tentar melhorar um pouco a visão. E no olho esquerdo, na tentativa de se evitar um transplante de córnea, foi feito um implante de anel. Agora, apesar de todas essas cirurgias, a visão ainda estava assim, subótima. E os óculos não ajudavam muito, né? Uma refração meio assim, meio desagradável. A gente não se fala, mas limita. E precisa ser pontuado isso em todas as conversas de ceratocone. Eu acho que a gente precisa incluir essa conversa. E a partir do momento que a gente acrescenta um pinhole por cima da melhor refração, nesse olho esquerdo, aí sim ela falou, aconteceu alguma coisa aí, eu estou enxergando, estou vendo aí.
Vai ter muito tempo para isso acontecer, né? A gente espera que tenha muito tempo, né? E aqui a lente colocada dentro do saco e a extra focus colocada junto dessa lente dentro do saco capsular, e elas convivem muito bem. A extra focus tem um formato de menisco com a superfície posterior côncava, então não tem nenhum tipo de toque, não tem contato. E além disso, o orifício central de 1,3 milímetros permite uma circulação do humor aquoso, que é interessante aí, para evitar um estase de substâncias aí. E esse que é o resultado, um resultado que, enfim, o paciente conseguiu enxergar bem. Ela alcançou uma visão útil, sem correção. E sempre vai ter um resíduo refracional, geralmente cilíndrico, mesmo tendo utilizado uma lente tórica. Então, colocando um óculos bem utilizável, ela ainda ganha uma linha de visão. Ou seja, um resultado fantástico. É esse tipo de resultado que a gente aborda. Obviamente, é uma mudança grande de paradigma. A gente está falando da cirurgia do cristalino em pacientes jovens, que a gente vai ter que ter muita cautela. Não é uma cirurgia simples. E a lógica aqui é como escolher o paciente. A córnea, obviamente, não pode estar ruim demais. Outra coisa, a córnea tem que estar estável. A gente tem que ter uma perspectiva que isso para frente não vai modificar. Se não tiver, primeira coisa, temos que providenciar a estabilidade. Seja ela o tratamento de alergia, o cross-link, né? Enfim. E o outro ponto importante que a gente já mencionou é o tamanho da pupila. Então a lente intraocular vai trazer esse foco um pouco mais para perto da retina, e o pinhole, de certa forma, vai organizar aquilo ali e vai dar a nitidez que ela precisa. A gente, obviamente, está excluindo aqui os extremos, ceratocones muito avançados e muito iniciais, não fazem sentido pensar nessa abordagem. Ou algo parecido com isso aí, que é uma ceratometria média até em torno de 60 dioptrias. Tem alguns inconvenientes. Pode ter uma discreta sensação de escurecimento, que é muito variável. Tem pacientes que reportam, tem outros que não, tem uns que incomodam mais, outros menos. Talvez seja o principal ponto que precisa ser abordado no pré-operatório. Pode surgir alguns reflexos circulares que esses pacientes, de certa forma, já estão habituados com isso, seja com lente de contato, seja com anel, enfim. E também em relação a essa visão noturna, muitas vezes esses pacientes têm mais dificuldade antes da cirurgia na visão noturna mesmo, quando tem o espalhamento de luz, quando as fontes luminosas começam a ficar muito pequenas. Então, apesar de ter a sensação de escuridão, às vezes ganha na nitidez e aquilo ali fica, de certa forma, favorável. A queixa de campo visual ela é absolutamente irrelevante, a gente não precisa ter essa preocupação, por incrível que pareça. Talvez seja a primeira pergunta que eu escuto: o campo visual, campo visual, campo visual. Isso não me preocupa em nada, desde que fique bem centrado. Então, isso aqui é a sensação que o paciente descreveu aqui, tirou uma foto, fez uns ajustes. Ela tem um leve escurecimento no olho operado, algo essa magnitude. Aqui só para ver que a superfície posterior ela é côncava e não encosta na lente. E um ponto muito interessante, que é outro inconveniente, é que quando a gente implanta isso, obviamente vai dificultar a gente examinar a retina, mas não impossibilita de forma alguma. Por quê? Porque esse material ele é transparente à luz infravermelha. Então, quando a gente usa aparelhos que operam com luz infravermelha, a gente consegue capturar imagens da retina sem muita dificuldade. Por quê? Porque para esses aparelhos, esse implante ele é transparente. A luz passa livremente por ele. O autorrefrator também, porque o autorrefrator opera com luz infravermelha. Inclusive, como ele é um menisco, para o autorrefrator aquilo ali é uma lente negativa. E aqui é um exemplo de uma imagem com luz infravermelha que a gente consegue acompanhar esses pacientes com relativa segurança. E tem alguma vantagem de ser relativamente fácil de se reverter esse tipo de procedimento, não a extração do cristalino. Aqui é uma imagem das marcas da lente tórica por trás do implante. As opacidades de cápsula, elas causam uma piora da visão importante, os pacientes ficam mais sensíveis, mas dá para ser feita uma capsulotomia sem muita dificuldade. E os OCTs, que todos operam com luz infravermelha, também funcionam sem nenhum problema. Aqui só para mostrar que é possível realizar uma vitrectomia através do orifício de 1,3 milímetros.
apesar de não fazer tanto sentido, talvez seja melhor aí se plantar mesmo e fazer caso seja necessário. Mas aqui uma cirurgia fantástica do Dr. André Maia, que brilhantemente fez a vitrectomia e finalizou fazendo uma fotocoagulação com auxílio do endoscópio, enfim. E obviamente a gente tem os receios de uma cirurgia intraocular no paciente mais jovem, mas a gente tem que pensar que as opções não são boas, principalmente o transplante de córnea. Diversas complicações podem acontecer, inclusive complicações de descolamento de retina, né? Então existem duas opções de implante estenopeia que felizmente a Extra Focus ela estava no mercado desde 2016 na Europa e durante a pandemia entrou aí num período sabático e felizmente com a ajuda do Marcelo e de toda a equipe da Medifacos a gente conseguiu costurar um acordo e em breve vai estar disponível aqui. Queria agradecer mais uma vez a ajuda de todo o time da Medifacos. Enfim, é isso que eu queria mostrar. Obrigado pelo convite.